A paz do Senhor, Brasil, aonde é que você esteja no YouTube, a voz de Newton Santos, o popular de Barra do Garças, Mato Grosso. O Novo Testamento, Alianças e Testamento. A Bíblia está dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nosso propósito agora é o Novo Testamento. Queremos conhecer melhor. Bem, a história divide em duas partes sucessivas. Uma época era antes de Cristo vir ao mundo. A outra época é esta que nós vivemos, quer dizer, depois de Cristo vir ao mundo. Na época antes da vinda de Cristo, Deus relacionou com o mundo. Ele faz que estabeleceu uma aliança, um pacto, um acordo com os homens. Antes da sua vinda, Deus estabeleceu uma aliança com os homens. Acredite, Deus fez um acordo com o homem na terra. Deus conhece a natureza, o ego de todas as pessoas. Deus conhece que as nossas emoções é como uma biblioteca que vai armazenando coisas boas e coisas ruins. E é preciso lapidar o diamante, aquilo que vale, é ouro e que reluz e brilha muito. Esta aliança está expressa nas suas promessas e nos mandamentos divinos. A palavra bíblica, ela traz a perfeita aliança demonstrado nas sábias letras das Escrituras. Como a Bíblia diz que o Novo Testamento trata da nova aliança, o Antigo Testamento trata da antiga aliança. Vemos que no início com Abraão, Deus chamou Abraão prometendo fazer uma grande nação. Vemos que no Novo Testamento temos 27 livros que têm uma idade aproximadamente de 1900 anos. E temos 9 autores ao todo no Novo Testamento. Todos eles foram usados divinamente, inspirados por Deus, para redarguir, para ensinar, para orientar, para discipular a Igreja de Deus na face da terra. Tanto no presente, quanto no futuro, Deus estava junto dessas pessoas para transmitir a voz do Evangelho a todos. Temos muitos evangelhos, temos 5 evangelhos, que são os escritos narrativos, ou seja, os 4 evangelhos e Atos, as 13 cartas de Paulo, Hebreus, as 7 cartas gerais e Apocalipse. Todo o conteúdo forma uma unidade, formam uma biblioteca divina do Novo Testamento. E muitas variedades do Evangelho entram na nossa vida como a boa nova de grande alegria da salvação eterna. A finalidade é proclamar Jesus Cristo como o Salvador, como o libertador de todos nós. Cristo, na língua grega, equivalente ao Messias. Em hebraico, quer dizer ungido, aquele que é consagrado por Deus. Assim é o significado, o que quer dizer a palavra Cristo, o consagrado de Deus. Ao nascer Jesus,
ele recebeu presentes reais, porque ele era o rei. Como rei, ele era sacerdote e também profeta de Deus para anunciar a sua palavra. Em conformidade com os escritos sagrados, vimos que a igreja estava sempre compondo o grande mistério da fé. Igreja de Jesus Cristo. A igreja estava presente em toda a história do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Vemos que Jesus é apresentado por meio de parábolas e provérbios dos seus conflitos com os fariseus e escribas e por meio do seu próprio exemplo. Jesus nos ensina as exigências do reino de Deus, comparando com as relações naturais com as sobrenaturais, não importando muitas vezes o lado exterior humano em questões morais e intelectual, mas sim baseando no verdadeiro mistério sobrenatural, dizendo que a igreja espiritual é uma igreja diferente deste mundo. É uma igreja que não se cala diante dos fracassos oportunistas de impostores. Mas Jesus, no Evangelho segundo Marcos, ele é poderoso Filho de Deus. É aquele que continua a sua obra, como está escrito em Daniel, o Filho do Homem deve ser uma pessoa muito elevada. Assim, seus atributos como Filho do Homem, Filho de Deus, é chamado Jesus Cristo. Ele é o Senhor, e o Senhor também do sábado. Marcos coloca a glória e o sofrimento de Jesus lado a lado, sempre deixando-nos ver a reação por parte dos homens, admiração, muitas vezes incredulidade e medo. Jesus foi aceito pela sociedade, mas muitos outros, na hora da correria da crucificação, da sua prisão, muitos fugiram e o negaram. Muitos negaram Jesus quando as coisas começaram a ficar feias. As pessoas começaram a correr, mas não em direção a Jesus, mas sim por causa da sua prisão. Cadê os pobres, os pecadores, os publicanos, as mulheres, as crianças, os samaritanos desprezados, os enfermos, os ladrões e os penitentes? Cadê? Para onde eles foram? Cadê o bom samaritano, o filho pródigo, o rico e o Lázaro? Onde estavam naquele momento? A paixão de Jesus é uma tragédia, mas Lucas vê na vida, na morte de Jesus, o prelúdio de um movimento da igreja por toda parte do mundo. No mesmo capítulo, chama Deus por esse mesmo título. O Senhor, ele quer dizer que Cristo é igual ao seu próprio Deus. É muito bom sabermos a verdade acerca das Escrituras quando o relacionamento humano não vai muito bem com o relacionamento espiritual. Não adianta termos o relacionamento como contos de carochinhas, como contos que muitas vezes aleatórios da própria vida, muitas vezes fascinando até mesmo por Barrabás. Solte-o e crucifica Jesus. E conforme esta mensagem, os primeiros capítulos lindíssimos de louvor a Deus é quando o Evangelho termina. Os discípulos estão no templo louvando a Deus. O crente ora, busca arrependimento, mudança de propósito, de sentimento, de objetivo.